Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa semana de processo civil aqui no Entendeu Direito? Meu nome é Karina Campos, sou especialista nessa área e professora de processo civil, apaixonada por essa matéria. Para a gente iniciar nossa saga em processo civil, a gente inicia com um assunto muito interessante: meios alternativos de solução de conflito. Com a reforma processual em 2015, a gente teve uma estimulação muito maior de utilização desses meios de solução de conflito. E quando a gente fala em meios alternativos de solução de conflito, a gente está falando, por exemplo, da mediação, da conciliação e da arbitragem. A mediação e a conciliação acontecem geralmente nos processos judiciais. Quando que eu vou saber quando eu estou falando de uma mediação e quando eu estou falando de uma conciliação? Vamos aos aspectos práticos das duas para poder fazer essa diferenciação. Quando eu falo de conciliação, eu estou dizendo que uma terceira pessoa, não necessariamente o juiz, tá? Uma terceira pessoa que passou por um treinamento, é uma pessoa que tem qualificação técnica para fazer isso, tá? Ela passou por um treinamento muito provavelmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele vai tentar fazer com que as partes conversem e cheguem a um acordo, com que as partes falem do seu conflito em uma audiência e cheguem a determinada solução desse conflito através dessa conversa, através de proposituras de possibilidades de acordo. O conciliador, ele pode sim sugerir alternativas para essa solução. Então, ele pode sugerir propostas de acordo, tanto por parte do réu, tanto por parte do autor, tanto por parte de ambos cederem um pouco. Então, a atuação do conciliador é muito mais incisiva. Ele pode, sim, sugerir soluções para esse conflito. Já a mediação, ela ocorre, regra geral, nos processos em que eu tenho envolvimento emocional. Então, nos processos de família, nos processos em que as partes previamente, ou seja, anteriormente à propositura da ação, já tinham um relacionamento, já tinham algum vínculo emocional. O mediador, que também é um terceiro, não o juiz, tá? Não o magistrado que vai fazer o julgamento dessa causa, um terceiro com qualificação técnica, que tem aí passado por esse treinamento, ele vai atuar fazendo com que autor e réu voltem a conversar, voltem a estabelecer essa relação emocional que tinha anteriormente ao processo. Então, imagina um casal que está se separando. O mediador, ele vai fazer com que esse casal volte a conversar. Eu não estou aqui dizendo que ele vai fazer com que o casal volte às boas e desista da separação, do divórcio, não é isso. Eu estou dizendo que ele vai tentar fazer com que as partes conversem, que as partes falem uma com a outra. E aí, no caso do mediador, tem uma diferença. O mediador não pode sugerir qualquer solução de conflito. O mediador, ele está ali apenas para fazer com que as partes conversem, com que as partes estabeleçam novamente esse vínculo emocional anterior, para que elas possam voltar a conversar e buscar por elas, a própria solução do conflito. Então, diferentemente da conciliação, em que acontece, regra geral, em todos os processos que não são de família, em que o conciliador sugere solução para esse conflito, que o conciliador atua de uma forma mais incisiva, na mediação não. O mediador, ele apenas reconstrói
esse caminho entre autor e réu para que eles possam voltar a conversar, para que eles possam voltar a dialogar e chegar a uma solução de conflito. Lá na conciliação, ele pode até dar uma sugestão, diferentemente do que o autor quer, diferentemente do que o réu quer, para que tenha ali uma média para ambas as partes saírem ali felizes dessa solução de conflito, certo? Então, o conciliador atua mais incisivamente, pode sugerir ali solução para o conflito, porque as partes não tinham um relacionamento emocional anterior. Na mediação, o mediador apenas faz com que as partes voltem a conversar, porque já existia uma relação emocional anterior nesse conflito. E a arbitragem? A arbitragem, ela é de cunho privado. Ela acontece fora de um processo judicial. Significa que as partes, elas escolhem que um terceiro que tenha qualificação técnica em determinada situação que está sendo discutida, por exemplo, uma obra, uma construção de uma casa, eu vou escolher como árbitro, né? Aqui não se chama conciliador nem mediador, se chama árbitro, ele faça aí o julgamento de quem está certo ou errado nesse conflito. Então, a arbitragem, ela tem cunho privado, em que as partes de comum acordo, eles chegam ao consenso de um terceiro que tenha qualificação técnica para que solucione o conflito. Uma vez que eu escolher a arbitragem e começar esse processo ali na arbitragem, eu não posso ir para o Poder Judiciário. Por quê? Porque eu optei resolver isso na arbitragem e não no Poder Judiciário. Então, somente na arbitragem que vai ser solucionado. Como que eu posso levar um conflito para o juízo da arbitragem, para a solução do conflito via arbitragem? Por duas formas, ou por cláusula compromissória ou por compromisso arbitral. O que é isso? Cláusula compromissória é a cláusula que você coloca no seu contrato antes mesmo de existir qualquer conflito. Então, você contratou um engenheiro, por exemplo, para fazer a construção da tua casa. Quando você fechou o contrato com ele, você colocou uma cláusula ali, que caso vocês venham a ter qualquer problema com a construção dessa casa, vocês irão levar esse conflito, esse problema, para ser solucionado no juízo arbitral. Agora, o compromisso arbitral, ele ocorre posteriormente à existência do conflito. Então, você contratou esse engenheiro, não colocou nada no contrato, só fez um contrato padrão, só que depois que ele te entregou a casa, você começou a ter problemas com a obra de forma estrutural. Então, você resolve que você quer resolver isso no juízo arbitral. Você faz um compromisso arbitral e você vai assinar em conjunto com esse engenheiro, dizendo, olha, nós vamos solucionar este conflito no juízo de arbitragem. Qual é a grande problemática do juízo de arbitragem? A decisão dada por esse árbitro é chamada de laudo arbitral, não é sentença, é como se fosse uma sentença, mas tem a nomenclatura de laudo arbitral. E do laudo arbitral não cabe recurso. Então, uma vez que é proferido o laudo arbitral no juízo de arbitragem, eu não posso levar essa discussão ao Poder Judiciário para tentar revogar essa decisão ou rever essa decisão. Eu só levo o laudo arbitral para o Poder Judiciário se for para fazer a execução dessa decisão, ou seja, o cumprimento dessa decisão, e não para rediscuti-la, certo? Então, conciliação, mediação e arbitragem. Conciliação, o conciliador atua incisivamente. Mediação, o mediador apenas faz as partes conversarem. E arbitragem, eu levo esse conflito para um terceiro que tenha qualificação técnica resolver isso fora do Poder Judiciário através de um laudo arbitral. Combinado? Amanhã a gente se vê, tem mais processo civil na nossa saga do processo civil. Beijo, até amanhã.